A esquerda brasileira imaginou que se eles voltassem ao poder, seria tudo mil maravilhas, que seria excelente para eles. A verdade não é bem essa. Passado um ano da gestão petista, da gestão Luiz Inácio Lula da Silva, o jogo está virando completamente contra a esquerda e contra o PT. Um dos, vamos dizer assim, das mais aguerridas mídias contra o petismo durante a época do impeachment da Dilma Rousseff foi a revista Veja, que voltou a tomar gosto em ser uma crítica da esquerda e do PT. O jornal O Estadão também está tecendo muitas críticas ao governo Lula e declarou uma guerra, tanto os petistas contra o Estadão, como o Estadão contra os petistas. A Folha de São Paulo dá suas pitadas aqui contra o esquerdismo, o tempo todo agora. E o único que se mantém são as mídias militantes de esquerda, pequenas, e a Globo, que ganha muito dinheiro de recursos do governo. Mas o jogo começa a virar. Dá uma olhada nessa revista aqui, Vejam, nessa matéria da revista Veja. Desempenho fraco de prefeitos da esquerda dá munição a rivais para eleições de 2024. Resumindo, você sabe o que essa matéria disse? Olha, 2020 foi um péssimo ano para a esquerda. Por quê? Porque Lula ainda sentiu os impactos da Lava Jato, porque Bolsonaro estava no poder e a esquerda não conseguiu nenhuma, em especial o PT não conseguiu nenhuma das grandes metrópoles em 2024. A direita vem com a proposta de eleger mais de 1.000 prefeitos. E ela vai conseguir. É o que diz a matéria. Por quê? Porque Luiz Inácio Lula da Silva não tem mais a Lava Jato, mas mostra um governo horrível, péssimo, que não está agradando quase ninguém. A sua rejeição já bateu marca histórica no primeiro ano. Imagina próximo das eleições. Vai pegar muito mal. Lula só sabe viajar e falar besteira. E aí, quem vai aproveitar disso? A direita. Outro ponto. Os prefeitos de esquerda estão destruindo os seus municípios. Estão fazendo uma gestão péssima. E aí, esse desempenho fraco desses prefeitos vai dar munição para a direita voltar. E aí a direita volta para os municípios. O projeto do PL é colocar pelo menos 1.000 prefeitos. E aí, nomes como General Girão, nomes como o próprio Nicolas Ferreira está cotado, delegado Ramagem, vão fazer a diferença para estabelecer uma direita forte para 2026. A verdade é aquela, eu sempre disse para vocês, o maior cabo eleitoral da direita é a esquerda no poder. Então, é questão de tempo até a direita voltar. E aí, o pilar, né, a estrutura que a esquerda acreditava que o sustentava, que é o STF, está abalada depois da briga do STF com o Congresso Nacional. E olha só essa matéria da Gazeta do Povo, que cita o Alexandre de Moraes. CPI do abuso de poder, manifestações e pedido de impeachment. Aumenta a pressão contra Alexandre de Moraes. O caso Clezão, a morte daquele patriota que morreu à míngua, ficou quase 1 hora esperando no pátio socorro, que estava preso, e diga-se de passagem, há aqui grandes suspeitas que injustamente estourou um motim. Um momento em que, olha, vamos começar a questionar o STF. A OAB soltou nota dizendo que o ministro Alexandre de Moraes não respeita a lei e a Constituição. O Congresso resolveu peitar, aprovou uma PEC que limita os poderes do STF. O STF atacou o Senado, o Rodrigo Pacheco em especial, que falou, não, eu não vou me intimidar, vocês não estão mais com aquela bola toda. Pelo contrário, eu vou tacar mais PEC limitando o poder de vocês ainda mais. Vocês vão ser diminuídos. E aí, a esquerda, o PT, que contava com o STF, começou a entender uma coisa. Nós estamos refém do STF. E aí o Jacques Wagner, que é o líder do governo no PT, falou, entre agradar o Lula, que eu já estou vendo que vai cair, e agradar
e tirar forças do STF, eu prefiro tirar forças do STF. E aí, por 52 votos a 18, resolveram votar essa PEC contra o STF. Amanhã, até o próprio Bolsonaro vai fazer manifestação na Avenida Paulista. Então, uma série de pessoas vão fazer manifestação na Avenida Paulista. Teria acabado o medo do STF? A morte do Clezão teria estourado aqui um momento de revolta popular contra o STF? Pois é. Deputados, inclusive o desembargador Sebastião Coelho, fez manifestação na porta do Supremo Tribunal Federal. Coisa que há dias atrás era impensável. Todo mundo achava que ia mandar prender todo mundo. Mas agora tiveram coragem. Vídeos estão circulando nas redes sociais aos montes, criticando o Supremo Tribunal Federal. Jornalistas estão criticando. A gente viu o próprio Oineg fazendo críticas pesadas ao Supremo Tribunal Federal. Felipe Moura Brasil falou que o STF se acha a própria democracia e não é, e que ele precisa ser contido. Pois é, chegou o momento em que vários setores da sociedade, até ex-ministros do STF, resolvem colocar aqui palavras contra o que está acontecendo. O Marco Aurélio, ex-ministro do STF, ele resolveu fazer uma aposta. Ele viu no projeto da lei da anistia que o Mourão apresentou como uma alternativa para tirar, ele mesmo cita, presos políticos do 8 de janeiro. Ou seja, se a situação não é jurídica, porque o STF é a instância máxima do judiciário no Brasil, a política tem que resolver. E aí é onde tem que haver a pressão, porque o senador Mourão ele apresentou um projeto de lei que anistia todos os cidadãos que foram presos pelo Supremo Tribunal Federal pelo dia 8 de janeiro. Vamos deixar alguns pontos bem claros aqui. Há uma falácia muito grande em dizer que essas pessoas cometeram um golpe de Estado. Essa é a narrativa mais torpe que a esquerda já inventou até agora. Não há que se falar em golpe de Estado sem armas. Não há que se falar em golpe de Estado sem exército. E o exército, diga-se de passagem, estava conivente com o próprio Supremo. Pois é, tem uma matéria que eu vou tratar com vocês de que o Supremo se reuniu com a cúpula do Exército e disse: nós vamos tomar medidas para derrubar Bolsonaro. E o Exército falou: tá ok, fique à vontade, pode abrir o inquérito das fake news, do qual vai enfraquecer o Bolsonaro. E aí agora começa uma série de ações para limitar os poderes do STF, e isso aí, sem sombra de dúvida, vem ganhando grande repercussão. Como eu disse para vocês, um livro que foi publicado pela esquerda, agora que a revista Oeste está reverberando isso aqui, livro revela que o STF consultou a cúpula militar antes de avançar contra o Bolsonaro, ou seja, os militares traíram o Bolsonaro, isso em 2020. E, para quem me acompanha, não precisou da revista Oeste, eu já falei disso aqui há 4 dias atrás. A revista Oeste só publicou isso aqui, ó, há 4 horas atrás que a revista Oeste fez essa publicação. Só para deixar bem claro para vocês que há 3 dias atrás eu já tinha dito isso aqui para vocês. Mas o grande ponto aqui é o seguinte: o Exército deu o aval, a mídia deu o aval, sabe? O sistema todo, até o mercado financeiro, eu acredito que em parte foi contra o Bolsonaro. Então a queda do Bolsonaro foi toda orquestrada pela tal frente ampla que era contra o Bolsonaro. Só que a frente ampla viu que Lula é mais grave. Lula não é pela democracia. E essa mesma frente ampla falou: olha, nós demos poderes demais ao STF. E aí, como é que estão os militares agora? A base aqui são os militares. Tá, vamos lá, vamos entender. O Senado, o Congresso, não está com o STF. Já deixou claro isso, já deixou provas disso. Nem o Lira e nem o Pacheco. O Pacheco já falou que já vai colocar mais pautas e falou que não vai aceitar agressões do STF. O Lira falou que não vai queimar o capital político dele para salvar o STF. O Lula teve reunião com o STF, mas deixou até o seu líder votar contra o STF. Uma base militante petista também não está muito a favor do STF. A população, o apelo popular,
não está a favor do STF. A oposição, os deputados, a maioria não está disposto a peitar uma defesa do STF nesse momento. E aí só cabe um ponto. A imprensa também criticou, começou as críticas ao STF. E aí só cabe um ponto. E os militares? Esses mesmos militares que foram consultados pelo STF para derrubar Bolsonaro, agora foram consultados pelo STF para saber se eles vão defender o STF? Como é que fica a situação? Flávio Dino sumiu. Vocês podem ver que nem matéria sobre o Flávio Dino eu estou falando. Vocês não estão vendo nem o Flávio Dino defender o STF aqui. Vocês estão vendo? Eu não vi matérias do Flávio Dino ultimamente. Ministro dos Direitos Humanos também não. Sumiram. Por quê? Porque eles viram que o jogo agora esquentou muito. E tomar um lado agora, meu amigo, é muito arriscado. Então, até o governo Lula está caladinho. Vocês viram alguma nota do governo Lula aqui? Vamos lá. Você viu o Lula criticando? Vamos ser sinceros. Você viu o Lula criticando? Não, o Congresso está errado. O Congresso não tem que fazer isso agora. Você viu o Lula soltando essa nota? Eu não lembro de ter noticiado isso aqui. Eu não vi nenhuma matéria nesse sentido. Lula, pianinho, caladinho. Pois é, o jogo está começando a virar, a coisa está começando a ficar mais quente para a esquerda. Enquanto aqui pega fogo, o que o Lula vai fazer? Vazar, correr. Matéria da Jovem Pan. Lula se prepara para nova série de viagens ao exterior, com foco onde? No Oriente Médio. Pois é, Catar, vai viajar ali pelos países árabes, Emirados Árabes. O que você imagina? Que vai sair cada besteira, que vai sair cada absurdo atacando Israel, condenando Israel, defendendo o povo árabe, defendendo o Irã. É isso que a gente imagina. Então, aqui, você entendeu que o barco está pegando fogo. O Lula está entrando num bote para ir para o barco vizinho, que está pegando fogo também. Preocupar com o fogo vizinho. Aqui não. Vocês entenderam o que é isso que está acontecendo? Está pegando fogo. Aqui as instituições estão com guerra declarada. E aí, esses embates que aconteceram entre o STF e o Congresso Nacional ainda vai dar muita repercussão. O Lula entra no barquinho, pega o chapeuzinho, o banquinho e sai de fininho. E vai para onde? Lá para o meio da briga lá no Oriente Médio. O que vai sair disso? Não sei. E aqui do lado, o risco de explodir uma guerra entre o aliado do Lula, o Maduro, invadindo a Guiana. Do outro lado, a direita venceu com a proposta de mostrar que a esquerda destruiu a Argentina e a direita tem a chance de reconstruir. E aí, isso está incomodando muito. Esse aqui, para quem não conhece, Reinaldo Azevedo, ele é grande demais nas redes sociais, principalmente na Band, né, na Band News aqui, na Band News TV, e olha a preocupação da esquerda. Ele que mudou da água para o vinho. Antes era um crítico da esquerda, hoje é um petista roxo. Olha a preocupação da turma. Como o Milei já é o maior estelionato eleitoral da história da Argentina. Seu governo pode não dar tão errado como prometia. Maurício Macri será o real presidente. O que isso quer dizer? Eles contavam que o Milei seria um maluco, é louco, destruiria tudo, seria a continuidade, que bastaria fazer com que a imprensa atacasse o Milei como fizeram com o Bolsonaro. Só que olha o desespero, um estelionato, porque não vai dar tão errado igual eles queriam. Milei já entrou com falas ponderadas, já resolvendo pontos importantes e mostrou a hipocrisia da esquerda, inclusive lá na Argentina. Falou que vai privatizar a aerolínea, uma empresa deficitária. A esquerda mostrou os dentes rangendo, não vai fazer isso nem sob o nosso cadáver. O que ele respondeu para aquela turma esquerdista dos funcionários públicos que ficam pendurados nas estatais? O que ele respondeu para os sindicatos? Vocês não querem que eu privatize? Tudo bem, vamos manter pelo Estado. Só que é o seguinte, eu vou entregar para vocês. Eu vou fazer doação para vocês. Vocês administrem e ganhem. Se tomarem prejuízo, problema de vocês também. 15 anos de prejuízo a aerolíneas. O que o Milei vai fazer? Abrir o mercado e permitir que empresas aéreas venham para a Argentina e ofereçam a preços
competitivos. E aí, a grande fraude, ou seja, o grande estelionato do Milei é que ele não vai dar errado. E a Argentina, e a esquerda da Argentina e a esquerda do Brasil contava com isso. Vocês viram o tanto que o negócio está complicado? Por fim, a última matéria que eu quero tratar com vocês aqui nesse editorial. Hoje é dia 25 de novembro. Dia em memória do Holodomor, tá? O genocídio do povo ucrânio. Quem publicou foi o Flávio Arnes. Parabéns ao Flávio Arnes. Como presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Ucrânia, manifesto minha solidariedade ao povo ucraniano e à comunidade ucraniana no Brasil, que hoje, dia 25, presta homenagem a vítimas do Holodomor. Deixa eu explicar para vocês que é tão grave quanto o nazismo. Na época da União Soviética, lá dos comunistas, tinha um canalha chamado Stalin. Canalha esse que o presidente da República hoje deve ter um santinho de cabeceira com o Stalin, tá? Um comunista, um monstro. Esse Stalin, ele resolveu implantar políticas, né? E o que significa Holodomor? Ou seja, mate pela fome. Holodomor, matar pela fome. O que esse psicopata socialista comunista fez? Ele resolveu implementar um imposto. E o que seria esse imposto? Aqueles países que não são tão alinhados, eu vou fazer o confisco de grãos. O que é o confisco de grãos? Ele implementou tudo que o comunismo sempre quis. Ele pegou aquelas propriedades privadas que produziam na Ucrânia durante a guerra, foi lá e tomou tudo e fez a divisão entregando para um monte de socialista improdutivo. E aí, esses mesmos socialistas entraram no gancho porque tiveram que produzir juntos. Ele obrigou a nação ucraniana a produzir, isso foi em 1930 até 33, em 3 anos. Produzir os alimentos, vinha e grande parte, a grande maioria dos alimentos e dos grãos que eram produzidos eram roubados, confiscados ou eram pagos como impostos. Então mostra como os canalhas comunistas tiveram a pachorra de, através de impostos instituídos pela União Socialista, e mataram milhões de pessoas. Essa imagem que vocês veem aqui é uma estátua de uma criança faminta que foi o símbolo levantado para que as pessoas não esqueçam do Holodomor, ou mate pela fome. 3,5 milhões de pessoas, crianças, mortas pela fome. Pela fome, por causa do roubo de Stalin, esse que a esquerda hoje tanto venera. Pois é. Então, minha solidariedade ao povo ucraniano, que hoje sofre novamente mais um revés contra o povo aí. Só que hoje consegue se defender, né? Que bom que algumas coisas pelo menos mudaram, tá certo? Grande abraço, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial, tá bom? Grande abraço.